água gigante abandonado à beira da BR-153. Esse sempre foi um objeto que me inquietou desde a minha infância. Desde a minha também. Muitas eram as histórias que os adultos nos contavam naquela época, porém, a maioria das fontes era o quê? As vozes da cabeça deles. De quem era esse parque? Eram de cantores famosos? Será que aconteceu alguma tragédia na família dos donos para ele ficar abandonado assim? Ou será que simplesmente desistiram do empreendimento? Oi, eu sou a Bárbara Cardoso. E eu sou Adriel Mendonça e estamos aqui para te convidar para arquitetar muitas histórias com a gente. Hoje vamos sanar muitas das dúvidas dos goianos que, assim como nós, passavam por esse parque aquático abandonado e nunca entenderam o porquê deste abandono. Esse parque se chama Aquamania e fica na BR-153, próximo ali da região metropolitana de Goiânia, mais especificamente na cidade de Goianápolis, a capital do tomate. A cidade tinha cerca de uns 10 mil habitantes lá em 93, quando começaram a construir a obra, e hoje em dia ela tem um pouco mais de 11 mil habitantes. É bem pequenininha a cidade. Muitos são os mistérios e teorias sobre o abandono desse empreendimento, que era para ser gigante, mas que acabou sendo interrompido ainda na etapa de sua construção, que foi iniciada no ano de 1993. Todas as infos que nós vamos passar aqui para vocês nesse vídeo estão em uma matéria lá do Metrópolis, feita pelo Thales Alcântara e com a maioria das fotos aí incríveis, maravilhosas, do Vinícius Schmidt. E o link para essa matéria vai estar na descrição desse vídeo. A ideia era um parque maravilhoso, com o seguinte lema: diversão sadia para a sua família, em um complexo recreativo de última geração inspirado nos mais modernos parques mundiais. Nele teríamos várias coisas bem divertidas, como uma grande piscina de ondas, um tobogã chamado Triângulo das Bermudas, um outro tobogã daqueles de boia, sabe? Que você desce de boia individual? Então, um daqueles lá. Além desses, tinha também a Polyvalent Tower, que seria um tobogã gigante, dividido em 4 partes, que acredito eu que é aquele que a gente vê quando a gente passa lá na BR. Um era o tube, com 2 pistas juntas, em uma forma de uma trança, o kamikaze, com queda livre, o freeway e o hidromania. Além disso, ainda teria um shopping aéreo e um hotel que seriam construídos posteriormente. A longo prazo, o desejo dos donos era criar uma rede de parques que seguiria esse mesmo modelo, e eles estariam espalhados por todo o Brasil. Agora que você já sabe o que seria esse empreendimento, vamos falar das teorias a respeito dos donos, do seu abandono e muito mais. A primeira teoria é de que o parque era propriedade de uma dupla sertaneja muito famosa, não só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro naquela época. A dupla estava no seu auge e tinham vendido mais de 10 milhões de discos só ali no comecinho da década de 1990, o que era considerado um grande sucesso para aquela época. Mas quem é essa dupla? A dupla era composta por Luiz José Costa e Emival Eterno Costa. Você conhece? Por nome assim, não. Calma, que se você é dos anos 90, assim como eu, você é também. Você conhece, sim, senhor. Eu traduzo para nome artístico para você. É a dupla Leandro e Leonardo, a dupla queridinha daquele momento no Brasil inteiro. Eles estavam em todas as rádios, estavam na televisão o tempo todo e ganharam muita grana nesse período. Por isso, existia essa teoria de que o parque aquático Aquamania era um dos vários investimentos da dupla. Além, é claro, dos cantores terem nascido na cidade de Goianápolis, então faria muito sentido essa localização para algum tipo de investimento. Claro, não é nada mais legal do que você investir na sua cidade natal, né? Lá na capital do tomate, tem que falar isso sempre. Porém, eu sinto lhe decepcionar, essa teoria não é verdade. Não tem dupla, nada a ver com dupla sertaneja. Na verdade, essa história dá um desfecho para a nossa segunda teoria. Bom, a segunda teoria é de que o parque teria sido abandonado porque houve uma grande tragédia no local, onde alguém poderia ter morrido em algum dos brinquedos ainda em sua inauguração.
Mas isso também não passa de uma grande fanfic, já que o parque nunca foi inaugurado e suas obras pararam no meio e não chegaram nem a ser concluídas. Ainda bem que ninguém morreu na inauguração. Ainda bem, né? Porém, segura a parte da tragédia, porque teve tragédia sim. Não foi na inauguração, não foi com ninguém nos brinquedos, mas tem essa parte aí na história, sim. Tem tragédia, tem processo judicial, tem problemas ambientais, morte trágica, briga entre sócios, um prejuízo enorme para muita gente e, por fim, mas não menos importante, uma boa dose de treta familiar. Chama a Cristina Rocha, porque vai ter caso de família nesse vídeo também. O empreendimento foi lançado ainda na sua etapa de obras. Isso mesmo, eles ainda estavam construindo o empreendimento, mas o marketing já estava a todo vapor, como em muitos outros empreendimentos que vemos por aí. Nada de incomum até aí. Além de mostrar para o povo o que estava por vir, a ideia era de chamar mais e mais investidores para esse rolê, o que deu muito certo. Foram mais de 11 mil sócios investidores. Os estandes de venda ficavam em Anápolis, onde a gente mora, em Goiânia e em Brasília. O sócio que comprasse sua cotinha ali do empreendimento teria acesso ao Parque Aquamania de Goianápolis e também à unidade lá de Itumbiara, a terra natal de Jorge Mateus. Passa o dia, passa a noite, estou apaixonado. Mais um fato aleatório aí que eu lembrei e gostei de falar aqui no vídeo. Diferente da unidade de Goianápolis, a unidade lá do Jorge Mateus chegou a ser inaugurada no ano de 1995. Porém, tempos depois, ela foi desativada. Triste fim também para essa unidade. Só um adendo, a unidade não é do Jorge Mateus, tá, gente? É dos mesmos donos de Goianápolis, é só uma brincadeira aí. Ok, você já entendeu todo o contexto dessa história, as teorias, o porquê do parque ter sido desativado, né, abandonado ali, e o projeto não ter ido pra frente. Agora vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Mas antes disso, deixa seu like pra gente saber que você tá gostando desse vídeo e pro YouTube também entender que você gosta desse tipo de história e tudo mais e aparecer mais vídeos desse tipo pra você aí na plataforma. Além de nos ajudar muito, né, e ajuda mais gente a chegar até nós. Além de curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Voltando à história, os donos não eram cantores famosos, eram empresários mesmos. Um dos sócios era o João Augusto Naves, que era o sócio majoritário. Ele tinha 80% dos negócios e o outro era o seu cunhado José Ricardo Mendes. Eram dois rapazes cheios de ideia que queriam investir legal nesse negócio e expandir cada vez mais. Entretanto, a obra já começou complicada. Na verdade, ela já começou errada mesmo. Eles iniciaram uma construção enorme como essa, como podemos ver aí pelas fotos, né? Mas houveram alguns problemas. Isso logo no início. Não sei quem foi que fez esse projeto e como eram as etapas assim bem certinhas dessa obra, né? Mas precisamos nos atentar para alguns detalhes que fazem toda a diferença nesse projeto e na execução dessa obra. Porque isso pode ter desencadeado aí esse abandono. Antes mesmo de construir, precisamos projetar tudo o que vai ter nessa construção. E para projetar, existem uma série de exigências e de estudos que devem ser feitos ainda na etapa de projeto. E o porquê disso tudo? Justamente para não causar vários BOs lá na frente e você não perder o seu dinheiro. No caso, eles. No caso deles, sim. Uma das primeiras coisas que se deve fazer é o estudo de viabilidade. Nessa etapa, você vai estudar se aquele empreendimento vale mesmo a pena, e isso em vários aspectos. Quanto você vai ganhar, quanto ele vai retornar para você, quanto você vai gastar fazendo aquele empreendimento, onde é bom você construir aquilo, e depois que você viu tudo isso, você viu que é viável construir, você vai escolher uma região, né, que vai ficar a região do terreno mesmo em si. Aí você escolhe o terreno que você vai colocar seu empreendimento. Achou o terreno, você vai procurar a prefeitura e pedir o uso do solo do local e descobrir o que pode ser construído ali, porque não é qualquer coisa que você pode construir em qualquer lugar. Exatamente. No caso de um projetão como esse, mesmo que não possa construir tal coisa ali, as partes, né, a empresa e a prefeitura, acabam se resolvendo e fazendo algum acordo, abrindo mão ali de alguma coisa, abrindo alguma exceção para construir aquela obra.
pois aquela obra pode acabar sendo vantajosa para a cidade também, porque ela vai fortalecer a economia, vai trazer mais gente, vai oferecer emprego para as pessoas ali da região e por isso, às vezes, há essas concessões. Por que estamos te falando isso? Porque aqui no caso do Aquamania, esses foram alguns dos problemas. Não sabemos bem como foi o processo do projeto de viabilidade e tal do empreendimento. Porém, sabemos que iniciaram as obras sem ter a licença ambiental, que é importantíssimo nesse processo. O que causou um grande problema para eles, pois foi exatamente isso que provocou o embargo da obra, né? Essa falta como chama? Do negócio lá ambiental. Da licença ambiental. Isso. Em julho de 94, a obra foi embargada. Essa preocupação com o meio ambiente é porque essa obra poderia causar uma poluição no córrego Souzinha, que é o córrego responsável pelo abastecimento de água de toda Goianápolis. Mas isso poderia ser resolvido, mesmo eu não achando, nem você provavelmente, achando que é uma boa opção. Assim como o Ministério Público de Goiás também não achou que era uma boa opção e acabou abrindo um inquérito contra o parque para averiguar toda essa história aí do meio ambiente. Mesmo com tudo isso, a obra continuou, porque ela estava dividida em 4 etapas, e esse embargo paralisou apenas a sua primeira etapa. Porém, resolveram parte desse problema e liberaram a continuação da obra em julho de 1994. Porém, em setembro daquele mesmo ano, outro problema aconteceu. A Comissão de Defesa do Consumidor começou a questionar informações sobre o prazo de conclusão da obra. Lembra lá dos sócios menores? Aqueles que compravam suas cotinhas e tudo mais? Então, o pessoal já estava emputecido. Por quê? Porque a obra estava demorando demais para ser entregue e eles tinham investido um dinheiro e queriam saber quando ia ser concluído, quando eles poderiam usar e tudo mais. Porém, naquele momento, daqueles 11 mil, quase 12 mil cotistas, apenas 3.200 deles estavam com os pagamentos em dia. Ou seja, tudo bagunçado, Uma bagunça total, né? Como dissemos anteriormente, o problema ambiental era um fator muito sério nesse processo. Porém, politicamente falando, haviam algumas das brechas, como sempre tem, né? Mesmo a gente não achando que é a melhor opção neste caso. E nem o Ministério Público também não achava. Muito menos o Ministério Público. Para a compensação desses danos, e isso fica muito claro na fala do ex-secretário do Meio Ambiente da cidade, onde ele diz ao jornal Metrópolis, abre aspas, viria um progresso extraordinário para Goianápolis, mas eu não vejo que seria só o alvará a causa maior do fim do Aquamania, fecha aspas. Vou nem comentar, né? Nem precisa. Mas afinal, qual seria essa causa maior para o fim do empreendimento? Bom, lembra lá do início que eu te falei que tinha vários detalhes nesse histórico, tragédias e casos de família? Então, pode entrar a Cristina Rocha, que agora vai começar o Casos de Família do Aquamania. Lembra dos sócios? Então, menina, os dois eram cunhados. José casou com a irmã de João, mas segura essa informação que vem aí. A obra parou e os sócios ficaram pé da vida. Vieram os problemas legais, mas a pior parte vem agora. Infelizmente, em fevereiro de 1998, o João Augusto sofreu um grave acidente e ficou hospitalizado e infelizmente acabou partindo. Nisso, sua herança ficou para os seus filhos, incluindo a parte dele como sócio majoritário do empreendimento. Os 3 filhos ainda eram crianças nessa época e por isso a Luciana do Carmo, que era a mãe das crianças, se tornou a administradora das obras. E foi aí que a treta se instaurou. Luciano e José Ricardo passaram a não se bicar mais. Eles acabaram resolvendo isso na justiça. E a decisão saiu em abril de 1999 e se deu por Luciana não concordar com o que seriam negócios duvidosos e inusitadas gratificações e aumentos salariais praticados por José Ricardo. Além disso, segundo a matéria lá do Metrópolis, a Luciana, mesmo sendo a sócia majoritária, estava sendo impedida de acessar os negócios. Então, provavelmente, isso aconteceu por quê? Porque ela não tinha o seu casamento formalizado com o João Augusto. Porém, depois disso, isso foi resolvido com a união estável dele sendo reconhecida depois da morte dele. Por outro lado,
José Ricardo nega todas essas acusações e diz ainda que os salários dos funcionários estavam defasados na época. Mesmo depois de mais de 20 anos de todo esse rolê que estamos te contando aqui, José Ricardo ainda defende que teria conseguido concluir a obra do parque. Eu não duvido. Também não duvido. Caso ele tivesse continuado. Ele diz ainda que depois das paralisações, ele continuou a obra com seu próprio dinheiro. Depois dos acordos judiciais que fizeram, né, os dois, a Luciana e o José Ricardo, a Luciana ficou com a unidade de Goianápolis e o José Ricardo ficou com a unidade de Itumbiara, que até chegou a ser inaugurada, né, eu acho que em 95, mas depois ela acabou fechando. A Luciana diz que tentou dar continuidade ao projeto, procurou outros investidores, mas ninguém quis entrar nessa sociedade, pois a grande maioria tinha medo das crianças dela crescerem e depois reivindicarem os seus direitos, né, e ficarem no prejuízo. Sem ter como concluir a obra, né, esse empreendimento enorme e tal, a área ficou semi-abandonada, sempre porque ainda tem lá um caseiro, é uma área cuidada ali por eles, né, embora tipo, o mato fique alto, tem alguns animais ali e tudo mais. A área é cercada por arame farpado, porém ela não tem nenhum funcionamento. E as tretas de domingo na família, né, o almoço de domingo da família reina a treta, porque um pouco da família ficou do lado da Luciana e um pouco ficou do lado do José Ricardo. Então teve uma racha ali na família e o almoço de domingo deve ser uma beleza na casa desse povo, né? A solução encontrada para finalizar tudo isso foi leiloar a área. O leilão aconteceu em 2007 e a área foi vendida por apenas R$350 mil, o que é pouquíssimo dinheiro para o tamanho de tudo aquilo ali. Mas você acha que só os sócios grandões se ferraram nessa história toda? Não, amores. Lembra dos sócios cotistas, os pequenininhos lá? Coitados, é sempre esquecidos no churrasco nessa treta, né? Bom, eles ficaram com prejuízo mesmo. Eles investiram e a grande maioria ficou a ver navios, e não eram os navios do Aquamania, eram só ver navios mesmo. No Fórum de Goianápolis existem mais de 50 processos contra o Aquamania de cotistas que queriam reivindicar os seus direitos e receber aquilo que investiram no parque. Uma das investidoras cotistas que falou lá com o Metrópolis foi a Judite Teixeira, da cidade de Goianira, que ficou 17 anos na justiça esperando o seu reembolso. E o processo, que já era mega, hiper, ultra demorado, demorou ainda mais. E sabe por quê? Eles demoraram quase 10 anos só para converter o valor de cruzeiro para real, que cruzeiro era a moeda, né, da época. Então eles demoraram todo esse tempo só para fazer esta conversão e no fim das contas ela recebeu nada mais, nada menos que R$8.400 no ano de 2014. Outro investidor era o pedagogo Dionísio Esfredo, de Goiânia, que ficou bem revoltado com a demora de todo esse processo e não quis nem assinar a intimação que recebeu e o caso acabou sendo arquivado. Em um e-mail ao tribunal em 2016, quando ele tinha 84 anos, ele desabafou, abre aspas, está no imaginário popular que a justiça é cega e eu acrescento, desprovida de sentimentos, fecha aspas, disse ele na época. A justiça alega que houveram falhas da própria empresa ali do Aquamania em relação à construção desse complexo. E o juiz Orlando Lino de Moraes citou uma possível negligência em fevereiro de 2002. E o juiz Marcos da Costa citou uma exploração da deficiência dos consumidores, em sua decisão de agosto de 2007. O parque abandonado que sempre gerou tantas dúvidas e fizeram nós goianos criarmos diversas fanfics a seu respeito, tem uma história difícil para muitas pessoas, inclusive para Luciana, que alega que não houve má fé da parte deles e diz que reconhece o sofrimento dos associados. Abre aspas, tenho muito respeito pelos associados, um turbilhão de gente que sofreu também, fecha aspas. Espero que você tenha gostado de saber sobre essa história, uma história que nos toca muito, porque a gente sempre quis saber o que acontecia ali. Inclusive, este vídeo
é dedicado para Camila Cardoso, minha prima, porque ela sempre era o nosso assunto todas as vezes que a gente ia pra Goiânia, quando a gente era criança, era tipo, o que aconteceu? Por quê? Eu queria tanto ir nesse lugar e tudo mais. Então, é isso, esse vídeo é dedicado pra Camila. E comenta aqui embaixo se você tem alguma outra sugestão, alguma outra história intrigante aí que você quer saber, quem sabe a próxima história que apareça por aqui não seja a sua. Além disso, siga a gente nas nossas redes sociais e se inscreva aqui no canal para receber os próximos vídeos. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e quem sabe o próximo vídeo não é uma sugestão sua. Te esperamos para arquitetar mais histórias com a gente.